Nas crianças temos esse aqui, né? Pós-termo, né? Depois de 9 meses. Em processo de gestação, em fase de desenvolvimento, ou até 9 meses. Gestação esse dispositivo do perispírito, e quem realiza todo o processo de agregação das moléculas perispirituais, dando-lhes uma vitalidade melhor. Nas crianças pós-termo, depois de 9 meses, quando passa da data do nascimento, essa glândula trava e a rotatividade dos plexos fica comprometida. Aqui, doutora Cristina, eu queria perguntar, e já nem sei. Eu vou ler a minha pergunta. Eu lembrei os acontecimentos de quando eu tinha 9, 10 anos. Isso aconteceu na família do meu tio, né? A minha tia estava grávida e com 6 ou 7 meses houve um aborto espontâneo. Aí, o que aconteceu com esse bebê, doutora Cristina? Esse bebê nasceu todo enrugada. Aí, o comentário que faziam zum ali, né? Das minhas avós, falavam que nasceu, estava viva. Só que, depois de uns meia hora, no comentário deles, né? Disseram que a criança faleceu. O que aconteceu para a Cristina de a criança nascer tudo enrugada? Já tinha 5, 7 meses. Provavelmente, dentro da questão de lei de causa e efeito, né? Provavelmente, algumas crianças que ela nasce com problemas gravíssimos na pele são reencarnações aí de suicidas que se incendiaram. Então, essa sequela na parte periférica, que é externa, ela só é corrigida no processo reencarnatório. Então, se esse espírito permanece aqui, é muito complicado ele se restabelecer. Deus, pela sua bondade, permite esse processo reencarnatório, que chama reencarnação temporária, que ele não vai passar, muitas vezes, de 24 horas, para que todo esse processo ele seja projetado no corpo. E dali o perispírito sai todo limpo e depois ele retorna para a mesma mãe. Isso. Cláudia, pode falar, fazer sua pergunta. Depois assiste. Eu gostaria de saber o que acontece com o espírito que ele desiste de encarnar e não consegue voltar para a mesma mãe. Olha, aí a gente vai ver se ele foi aborto espontâneo ou se ele mesmo provocou o aborto, né? Então, a justiça divina vai lhe dar algumas oportunidades, mas se o erro for repetido, vai ter que haver uma interferência. E essa interferência, ele perde justamente o direito de processo reencarnatório pelaquela mãe, porque ele está colocando aquela mãe sobre risco de vida. Então, ele não vai poder fazer mais isso. Mas a complicação não termina aí. A reencarnação compulsória dele vai acontecer sim. E pode ser que não seja em mundo de expiação e prova. Vai ser em mundo inferior. Porque, veja, mesmo a gente entende que ele é um espírito, fora do corpo ele está ali na fase adulta, o corpo está sendo formado ali pelos princípios vital, mas isso é um suicídio indireto que ele está provocando. Para fugir das próprias expiações e prova. Então, esses atos repetitivos, a gente vai observar
que a punição para ele é muito grave, né? Entendi. Sim. Aí, no caso, se desculpa. for... desculpa. Desculpa, pode falar. Assim, no caso, se for o próprio espírito, né, que provoca o aborto ou que não queira mesmo encarnar. Mas e se não for? Culpa do bebê, do espírito que vai Bem, renascer. vamos ver. A questão da endometriose, que eu vejo muito aqui, e eu estava aqui com endometriose, e ela estava com 2 meses de gestação. E eu disse a ela, olha, a gente vai tentar, mas eu digo a você, é alto risco esse bebê se sustentar, né? Então, o que é que aconteceu? Quando ela chegou no 3º mês, então houve aí o aborto espontâneo. Mas não foi o espírito que se abortou. Então, o útero dela não tinha condição de sustentar essa gestação. Então, estamos fazendo um novo tratamento nela aqui, esperando uma próxima gestação para ver se segura. Porque existem os fatores de lei de causa e efeito, mas existem também os fatores biológicos, né? Que a gente não pode fugir dessa realidade. Entendi. Doutora Cristina, no caso de... eu estava vendo no vídeo, né? O espírito, ele pode não... Assim, por exemplo, já está formado, mas ele pode ficar segurando o nascimento dele por algum receio? Isso acontece muito, principalmente quando a gente chega ao 9º mês, e às vezes me preocupa, porque a rotatividade do plexo não mudou, está no sentido horário. E para ver o parto, ele reverte para o sentido anti-horário. Então, ele pode realmente fazer e acontecer e se prejudicar, né? Então, por isso, quando a gestante vai para a maternidade aqui, eu já deixo o plexo no sentido anti-horário, já para facilitar o trabalho de parto. Mas tem alguns que, na hora do processo reencarnatório, ele pode recuar. Então, a mãe ali corre risco e ele é advertido. Mas, às vezes, as equipes que estão ali, que eu não faço parte dessa equipe, e já são equipes na área gestacional, na parte de genética perispiritual, que vai fazer ali o procedimento de fluido anestésico nele e pulsioná-lo ele para o campo magnético da mãe para ele nascer. Então, essas equipes já são especializadas nisso. A nossa equipe só vai acompanhar. Nós não temos essa permissão de fazer isso só com ele, cada um na sua função. Então, ali, o que acontece? Você vai ver que aquela criança que acabou de reencarnar, a gente vai ver uma coisa nela, né? O choro de desespero. Apesar dele estar ali, mas ele não está gostando de jeito nenhum. E ele está insatisfeito mesmo. E na medida que ele vai crescendo, a gente nota esse desespero, né? Como se diz assim, eu estou aqui e agora, né? Então, ali, o que a gente chama ali é do fluido anestésico, que é para pulsionar, porque não é uma questão de compulsória, né? Compulsória, o fluido anestésico, ele já vem com ele diretamente, é uma condição de insegurança na hora. Aí ali tem que fazer todo esse procedimento, ele nasce, mas ele não nasce de boa vontade. Nossa, obrigada. Doutora, essa questão que a Cíntia falou, né, a gente vê que é a parte espiritual, né, mas se for a parte da ciência material, né, essa criança que passa de 40 semanas, também pode ter consequências ou é mais a parte espiritual mesmo? Olha, o que mais me preocupa agora são obstetras que não têm experiência. Então, o que está mais complicando é isso, porque quando eu vou estudar as histórias das parteiras do Nordeste, eu vou dizer, viu, dá de 10-0 nesses homens. Porque eram médios intuitivas, né? E sabia a posição da criança, sabia como colocar essa criança na posição de parto. Elas transmitiam muita calma para a gestante. E hoje em dia eu não entendo tanta ciência e tão pouca capacidade dessas pessoas. Eu não entendo isso. Isso é lamentável.
Eu até agradeço, às vezes, né, alguns médicos que estão aqui, que me escutam e faz todo o procedimento e dá certo. Mas aí fora, o orgulho é muito grande. Não adianta você ter um diploma debaixo do braço, o nariz lá em cima, quase batendo no teto, e na hora da agonia, o que acontece? Tu perde uma criança ou perde uma gestante. Não adiantou de nada. Entendeu? Então, eu estou com a gestante aqui e eu vi que ela não... O peso dela não é adequado. A cintura pélvica dela não vai se deslocar. O tamanho dela também, para o tamanho da criança, é impróprio. E quem me encaminhou para aqui foi a obstetra dela, que é minha paciente, né? E eu fiz o último exame, que ela está perto de ter bebê. Eu disse, olha, vem cá, isso aí não pode ser normal não, criatura. Você não tem uma cintura pélvica para deslocamento, você não tem uma boa dilatação. Eu disse, não, doutora, fale com a minha obstetra, é sua paciente, eu sei quem é. Eu chamei ela, eu disse, doutora, só me permite uma coisa? A paciente que está aqui, veja só, peso, deslocamento pélvico, dilatação, ela não tem não. Aí dá para a senhora fazer cesárea? Eu disse, não, vou fazer, nem se preocupe. Eu já vou fazer a cesárea dela. Quando chegar a hora. Então, eu agradeço muito a eles. Por quê? Eu estou tendo uma visão aqui, não é de um estresse de um hospital, porque dentro do estresse do hospital se comete erro. Eu estou aqui sem estresse nenhum, que eu não vou me estressar. Eu estou aqui para avaliar e dar o melhor. Então, ela disse que ia fazer cesárea, ela vai fazer cesárea. Agora, pelo tamanho e o peso, e o tamanho e o peso da mãe e o peso da criança, ela não tem passagem. Entendi, doutor. Doutora, assim, mais um ponto no caso, né, quando a criança, o espírito faz todo esse processo para não vir, mas aí a chuva negra, através do espírito também, pode complicar ainda mais a vinda dele, ou ele nem percebe que tem a chuva negra ao redor dele? Eu acho que nós não chegamos nesse problema ainda. Lá na frente, daqui a 5 anos, eu acredito que o número de abortos espontâneos de entidades que não têm evolução vai ser inúmeros. Entendeu? Porque o plexo genésico, ele é muito complicado com a chuva negra. Qualquer contaminação ali, o feto é expulso. E só vai nascer os que tiverem evolução, viu? Aqueles na entidade que tiveram a permissão, que disseram que se arrependeram, mas na hora que estão ligados a um corpo, às vezes muda de atitude, viu? Porque dizem assim, eu já estou garantido, então tudo aquilo que eu prometi eu não vou fazer, não. Mas aí, a chuva negra, ela faz a sua seleção, né? Entendi, doutor. Obrigada. Miyoko? Ixi, Cláudia, pode fazer, Cláudia. Hi. Tô cafucha de... Eu queria... eu queria saber, doutora, assim, com essa possibilidade, assim, de ter a Terceira Guerra Mundial, assim, o desencarne é em conjunto, não, como que se diz? Coletivo. Isso. O encarne também seria na mesma proporção? De massa? Não, vai ver o seguinte, Nossa, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que muitos espíritos que vão à batalha, eles não têm evolução, nem muito menos seus governantes, né? Então, a guerra não é uma atitude de Deus, é uma atitude dos homens. Mas a justiça divina, ela vai fazer agora os planos reencarnatórios, né? E os planos reencarnatórios, aqueles espíritos que têm tendência à batalha, eles perdem a oportunidade. Então, veja, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e o avanço tecnológico aconteceu aí, né? A descoberta da anestesia aconteceu aí, né? Então, isso quer dizer que todos aqueles espíritos que estavam envolvidos nesses conflitos, dentro dessa transição, eles teriam que partir. Mas não foi Deus que pediu a guerra. A guerra é uma causa humana e suas paixões. Mas quando acontece isso, a justiça divina tem que preparar agora um planejamento reencarnatório de novos espíritos
para preencher o espaço daqueles que eram inferiores. E a partir daí vocês viram esse grande desenvolvimento tecnológico, né? Mas moral muito pouco, não é isso? Sim. Muito pouco. Tá. Não, eu ia fazer um comentário, porque quando teve aquele atentado do 11 de setembro, né, lá dos Estados Unidos, que teve, né, foi um desencarne também em massa, depois de que as coisas se acalmaram, né, também teve, assim, um índice de nascimento de bebês, assim, muito elevado, quase na maternidade onde a minha filha trabalha agora, eles estavam comentando que mais de 500 bebês a mais do que o normal, do ano anterior, né? Então, aí eu fiquei pensando nisso, né? Nossa, preciso perguntar, tinha essa curiosidade, né? Desse Porque reencarne. veja, as grandes catástrofes que acontecem no mundo significa que vai haver um grande projeto reencarnatório ali. Entendeu? Então, é necessário que isso aconteça, né? Então, quando Jesus diz, olha, haverá rumores de guerra, de peste, de tudo isso, então, ele fala sobre transição. Então, essa transição é justamente a brutalidade de homens contra homens. Então, por isso que essa profecia deles, quando ele fala a respeito disso, ele fala que essa causa não é divina, né? Ele separa muito bem isso. Essa causa aí é humana, porque eu quero deixar isso bem claro aqui, porque muitos espíritas vão ouvir isso. E o que acontece no movimento espírita, que eles cometem um equívoco muito grande, porque eles atribuem as causas humanas a Deus. Não tem nada a ver, não, pessoal. De nenhuma forma. E quando eles jogam essa responsabilidade para Deus, eles isentam os homens inferiores. E nós temos que saber dividir muito bem as coisas, né? Então, as leis humanas não são as leis de Deus, né? Sim. Muito obrigada. Doutora Cristina, aqui no texto fala a respeito da rotatividade do plexo, né, nas crianças prematuras, né, fazendo com que ela nasça antes, né, que estaria no sentido anti-horário. Esse tipo de sintoma da mudança da rotatividade é provocado também pela criança? Esse espírito está querendo nascer antes mesmo? Tipo, Como a dilatação uterina é um estado biológico, a rotatividade contrária do plexo é um estado natural do perispírito. Está entendendo? Então, vocês têm dois mecanismos, um biológico e outro perispiritual. Então, quem predomina no corpo, pessoal, não é o corpo sobre o perispírito, é o perispírito sobre o corpo, né? Aí, no caso, mas ficar nesse anti-horário é alguma coisa da mãe? Não, veja só, vamos lá para a questão de desnutrição e gestação. Então, uma mãe que ela está desnutrida, ela não tem um bom desenvolvimento de fluido vital para sustentar a criança, certo? Então, aí a causa é biológica. Então, quando a gente vê que no Nordeste tem muita mãe grávida, mas que a fome é enorme. Então, como é que ela vai sustentar essa criança? A gente observa em alguns países africanos a mesma coisa, entendeu? Então, o estado biológico vital, ele precisa de uma boa sustentação alimentar. Como é que essa criança vai se alimentar também, né? Não tem como, os nutrientes não vão para a criança e termina havendo aí, né, a própria morte da criança. Obrigada. Doutora, essa questão também, pode ocorrer também o timo da mãe, juntamente com o timo do bebê, travar ao mesmo tempo? Olha, existe um canalzinho do timo da mãe ligado ao timo da criança. Geralmente eu faço a medicação no feto pelo timo da mãe, para chegar lá nele, né? Às vezes eu não faço nem no braço, porque vai demorar muito. Eu já faço uma ação muito direta. Então, o que é que acontece aí? Essa criança recebe a medicação. Se esse timo da
a mãe travar, aí vem o estresse do feto. Ele começa a se mexer muito. E na medida que ele vai se mexendo, então a gente vai lá no timo da mãe e quando toca dá choque. Epa, peraí, é o timo dela que travou. Então, através da seringa, eu posso fazer uma sucçãozinha e o timo dela volta a funcionar, pronto. A criança lá se acalma. Doutora Cristina, eu queria saber, é uma curiosidade minha também, como acontece a amamentação de um bebê dentro de um ventre? Ele se amamenta? Não deu para ouvir aqui, não. Como acontece a amamentação de um bebê dentro do ventre da mãe? Ou eles não amamentam, doutora Cristina? Não, quer dizer, todos os nutrientes aí vai pelo cordão umbilical, né? Proteína, vitamina, tudo aquilo que a mãe se alimenta vai para a criança pela corrente sanguínea dela, chega até lá e pela placenta o processo de absorção. Então, quando o pós-parto vem, como eu estava falando ontem no estudo à noite, então as glândulas mamárias produzem duas coisas ali, o leite e o ectoplasma. Então, o leite é para dar sustentação ao biológico. O ectoplasma é para dar sustentação aos plexos. Então, existem duas coisas ali bastante interessantes, né? Então, se o vidente olhar para o leite da mãe, uma mãe equilibrada, ele não vai ver o leite branco. Ele vai ver ele verde e prateado. Entendeu? E brilhante. Aí o vidente vai dizer, peraí, que menino é isso? O menino está tomando leite verde? Não, ali é o ectoplasma. Entendeu? O ectoplasma é uma coisa, o leite é outra. Por quê? Sem a substância ectoplasmática também, como poderia haver a sustentação dos plexos? Não teria sustentação. Essa criança, mesmo fora do ventre, mesmo sendo amamentada pela mãe, ela iria desencarnar. Porque o princípio biológico é o leite, o princípio espiritual é o ectoplasma, que é o alimento deles. Entrando nessa orientação já do cordão umbilical, doutora, eu gostaria de saber, assim, qual a relação porque muitas crianças nascem com o cordão umbilical enrolado na garganta, né? Olha, é uma das coisas que eu mais combato nas minhas palestras é isso. Os espíritas parece que não tem juízo não, viu? Eu vou dizer uma coisa. Me desculpe a expressão, mas é como diz aqui, é miolo de pote. Pelo amor de Deus. Porque você falar que uma criança nasceu laçada, foi um suicida, pessoal, que é isso? Isso depende da posição que a mãe dorme. Se a mãe dormir só de um lado, o que é que acontece, né? Se ele virou daquele lado ali, o cordão pegou por cima, ela vai ficar só daquele lado ali, ele vai crescendo e o cordãozinho ali. É o que eu digo a elas aqui, quando elas falam, olha, doutora, na ultrassom a criança está laçada, então a gente faz lá a rotatividade tocando na barriga dela, desse jeito. O que é que acontece? No outro dia volta ao normal. O que é que a gente diz para ela? Olha, você tem que dormir mudando posição. Não durma numa posição só. Aí vem os espíritas, estudiosos das ciências universais, e diz que a criança, pelo amor de Deus, é um suicida. Tu imagina uma mãe saber um negócio desse? Isso é um impacto muito grande. Então, aquela mãe está sensível, aquela mulher vai passar por um trabalho de parto. Aí chega uma pessoa dessa sem juízo, diz, olha, isso aí é um suicida, que vai reencarnar. Isso aí foi falta de ciência, né? Doutora Cristina, se a mãe passa o ectoplasma dela para a criança pela amamentação, como que ficam essas crianças? Porque tem muita mãe hoje em dia que não quer amamentar, né? Que acha que é difícil, acha que não tem leite, né? Porque é difícil mesmo para amamentar a criança, né, no começo. Olha, pode concluir. Então, eu queria saber como é que fica para a criança isso, né? Porque aí não teria o ectoplasma para desenvolver o plexo, né? E também, no caso, e aquelas mães
que doam leite delas para as outras crianças, esse leite tem ectoplasma? Deixa eu explicar para vocês uma coisa, veja só. Então, quando aquela mãe não vai desenvolver o leite, o estado biológico já manda a informação para o bebê que está ali. Está entendendo? Então, significa que esse bebê não tem um estágio de treinamento na amamentação. Esse estado de treinamento na amamentação é um arquivo de memória dentro das câmaras reencarnatórias que coloca nele. Ele, dentro da barriga, já começa a chupar o dedo. Aquilo ali, sabe o que é? É o treinamento para amamentação. Quando não acontece isso, então, o bebê já sabe que a mãe dele não vai ter essa condição. Então, biologicamente, vai ser sustentado por outro tipo de leite artificial. Está entendendo? Mas tudo ali, as equipes que programam isso já sabem disso. Às vezes é uma questão da própria genética da família, aquela mulher não produz leite, certo? Mas por vaidade, o que é que umas dizem, né? Ah, eu não quero ter displasia mamária. Grande coisa. Não vai ficar velha não, né? Pelo amor de Deus, né? Aí, o que é que acontece com isso? Aquela criança que está ali, ela vai sentir, olha, duas coisas aí. Ele vai sentir o cheiro do ectoplasma e o cheiro do leite. Ele vai entrar em desespero, ele vai ficar estressado, porque ele sabe que ela está negando aquela amamentação a ele. Aí ela pega uma mamadeira tamanho do mundo, bota na boca dele, certo? Mas essa programação não se tinha, porque ela produz o leite. Então, essa programação aí foi ela que fez e vai dar errado. Nesses casos, o que pode acontecer ali? A petrificação do leite ali, ela pode trazer sérias consequências para o futuro dessa mãe, como câncer de mama. Porque, olha, o leite vai esgotar, não vai? Mas o ectoplasma não, viu? Ele vai ficar ali. E esse ectoplasma, ele vai virar o estado de cristalização. Essa cristalização vai estar onde? Nas glândulas mamárias. E futuramente ali vai ser nódulos e tumores. Então, a gente não recomenda isso. Quanto a outra questão, nós somos contra isso. Uma mãe, ela não tem leite, aí a outra vai ser mãe de leite, é complicado, viu? Porque aquela mãe que não tem leite, significa que hoje existe mecanismo para isso, para sustentar aquela criança. Mas quando você passa para outra mãe, a imunidade dessa mãe é diferente dessa que é a biológica. Isso pode trazer sérios problemas futuros para essa criança. Então, é interessante que a programação reencarnatória, eles pensam em tudo. Aí vem os homens e muda tudo isso. Mas muda mesmo. Então, o leite que a mulher produziu é o ectoplasma que a criança precisa. Mas aquela outra ali, aquele ectoplasma serve para aquela criança dela. Aí vem os bancos de leite, que nós também somos contra bancos de leite. Está entendendo? Porque, veja, a gente vai olhar ali, teor de gordura naquele leite, certo? É apropriado para quem? É apropriado para aquele bebê da mãe. Aí vem os bancos de leite, que pega leite da gestante lá, aí tem um nível de estresse. Isso um dia vão fazer pesquisa, viu, sobre isso. Uma gestante que não tem nada a ver com o bebê, aí tem um nível de estresse. Às vezes ela fuma, às vezes ela bebe. Aí o que é que acontece? Tu leva para esterilização em banco de leite, certo? Tu está esterilizando o leite, mas e o ectoplasma? Esse não tem fogo que queime. Não tem forno que dê jeito. Então, essa criança ali, né, ela está ingerindo o ectoplasma. Só que esse ectoplasma, futuramente ali, daquela mãe estressada e viciada, vai causar úlcera gástrica gravíssima. Pode causar hemorragia intestinal no futuro. Mas os homens sempre inventam uma coisa e acham espetacular. Quando eu vou na maternidade e vejo aqueles bancos de leite, eu digo misericórdia. Deus tenha piedade desse menino. Porque quando eu vejo essa extração, eu observo em algumas mães que o leite está branco, mas o ectoplasma está podre. Nossa. E quando a gente vai avaliar, diz, olha, ele é fumante, como é que isso não vai resolver naquele forninho ali, não? Então, outros que a gente observa bebem e estão ali no banco de leite.
Então, isso é uma coisa tão grave que no futuro vão ver os grandes erros que cometeram no aleitamento materno. Aí a pessoa diz, não, doutora, mas o que é que acontece? E o que é que vai se fazer? Então, eu sou a favor de um bom leite com um bom nutriente que ele seja artificial. Porque ali a neutralidade, é o leite, não tem ectoplasma humano ali. É muito diferente, entendeu? Hoje está parecendo que tem erratives. Só mesmo. Deixa eu perguntar sobre leite mesmo. Doutora Cristina, quando uma bebê de 1 ano, 2 anos, até que idade pode dar amamentação? Olha, eu digo sempre, a partir dos 6 meses de idade, a criança está sendo amamentada. Entrou com alimentozinho, o leite já era. Já é viciação da criança. Ela quer peito toda hora, né? Parece Raina. Quer peito toda hora. Quando pensa no peito, pronto, é um desespero. Daqui a pouco ela está aqui. Então, o que é aquilo ali? É viciação. Está entendendo? Ela sabe que o leite não satisfaz a ela. A comidinha que está sendo dada, ali sim. Mas é a questão já do estado psicológico da criança. Então, eu quero leite. Mas não é não, pessoal. É diversão de estar no peito somente. Entendeu? Mas o que é que acontece? Mesmo que o peito não tenha nada ali, mas na cabeça dela eu estou ali, entendeu? Então, isso só tem validade até quando você não entra com comida. Entrou com comida, não tem mais validade nenhuma, não. Entendi. Doutora, é assim, eu vou falar de mim, né? Quando eu fui ter minha filha, eu dei muito trabalho para a equipe médica, né? Porque eu estava muito nervosa, e o anestesista pedia para me acalmar, porque ele não estava conseguindo aplicar anestesia, né? E a barriga dura, né? Aí veio a enfermeira, tentou me acalmar por causa da barriga, né? Nesse caso, que eu não consegui me acalmar, mesmo assim o anestesista foi com tudo mesmo, aplicar anestesia, poderia ter causado algum problema na minha filha ou em mim mesmo, devido ao nervosismo, a barriga tá dura. Certo, eu sei o que é isso. A rigidez abdominal Isso. gestacional é carga eletromagnética negativa. Se entrasse, a criança não ia sobreviver, ela ia sofrer um infarto lá dentro. Certo? Então, graças a Deus que as camadas periféricas, ela sustentou. E também não desceu para o genésico, ficou só no abdômen. Então, quando acontece isso, significa que você passou por uma gestação de estresse. Foi. Passei muito. Entendi, doutora. Obrigada. Pode fazer sua pergunta. Não, já terminou minha pergunta. Você pode perguntar daquele dos vídeos. Ah, não. Não? Não. Tá bom. Então, vamos lá, Cláudia. Tá. Bom, não sei se tem muito a ver a minha pergunta, mas assim, em uma das aulas, a doutora Cristina estava explicando sobre o princípio vital da mãe e o princípio espiritual do bebê. E, pelo que eu entendi, o espírito, ele só acopla, né, ao bebê depois que ele sai do corpo da mãe, né? Então, tipo, até a doutora Cristina mostrou, assim, que depois que já se afasta, né? Se afasta do corpo da mãe. E isso não tem nada a ver com o corte do cordão umbilical. Não, vamos imaginava explicar. Na minha cabeça que cortou o cordão, aí sim separava, mas não é. É esse distanciamento. Não. O cordão umbilical aí, ele é um princípio biológico. Biológico, tá. Os laços espirituais é mais forte que o biológico. Entendeu? Então, quando a gente vai falar de cordão umbilical, existe muita coisa aí bastante complicada. Por quê? Olha, é o que eu digo, o movimento espírita, ele afogou a ciência. A ciência pediu um salva-vida e jogaram uma pedra, né?
Afundou mesmo. Por quê? Vamos lá. Quando eles falam assim, olha, a mãe é ligada por um cordão fluídico e para onde o bebê vai, esse cordão acompanha. Eu vou dizer, daqui para as colônias espirituais é um bocado de quilômetro, viu? Que cordão é esse? Esse menino é uma pipa agora, para estar pendurado num cordão. Então, olha, essas são coisas até engraçadas. Porque você imagina a gestante todinha do mundo e esse menino pendurado num cordão. Então, o que nós falamos em alguns estudos, que é chamado de célula-vida, essa célula-vida é um código genético perispiritual, que já está ali no útero, que é o princípio espiritual, que já está desenvolvido e que só está esperando o princípio biológico se formar com 9 meses, que é o corpo da criança. Mas não existe cordão ali não, pessoal, de jeito nenhum. Então, vou dizer, que cordão é esse? Então, essa linguagem foi utilizada para facilitar o entendimento, mas ela não pode ser empregada de jeito nenhum. Porque imagino quantas e quantas crianças estão penduradas lá nesse cordão, viu? E quando ela vai dormir, como é que fica para se mexer? Quando ela vai tomar banho, ela tem que cortar o cordão? Então, esse cordão fluídico é uma simbologia, ele não existe, ele não é uma realidade de jeito nenhum. Uhum. Gente, obrigada. Doutora Cristina, aqui no texto fala a respeito de crianças infectadas, né, que o espírito vai reencarnar e ele absorve da atmosfera da Terra, antes de encarnar, bactérias, vírus e fungos, né, e isso fica no seu perispírito. Esses malefícios, é tudo espiritual, né, porque aqui diz que ele passa para a mãe. Para mim ficou meio confuso isso. Vê só, Cíntia, os espíritos que estão na crosta terrestre, nós designamos como infectados. Sabe por quê? Eles estão misturados com encarnados, desencarnados, com vício, atmosferas infectadas. Se ele passa aqui 50 anos, é problema no processo reencarnatório. Então, ele não vai ter nem aquele tempo que a gente diz assim, né? Um tempo necessário para esclarecimento, porque eles são alertados, mas não levam a sério. E, de repente, aquele estado gestacional vai acontecer com ele assim mesmo. Aí vem as inúmeras doenças. A mãe bebe, o pai bebe, ou a mãe fuma e o pai bebe. Veja a situação. Então, eles são atraídos ali pelo processo reencarnatório e lei de afinidades. Então, significa que os infectados, eles se infectaram espiritualmente, mas vai aparecer na matéria. Alguns conseguem sobreviver, mas com sequelas. E outros não conseguem. É um processo reencarnatório temporário que ele vai ter que vir várias vezes para poder ter uma imunidade e sustentar, né? E aí, no caso, doutor, então, esses espíritos, são esses então, que estão vagando aqui, eles que decidiram não ir para a colônia, não ir para tratamento, é isso? Eles não querem ir para a colônia porque não querem. Porque para ir para a colônia, o hospital está de porta aberta para tratar deles, eles não aceitam. Então, esse número aumenta muito, porque eles querem ter uma liberdade e, muitas vezes, essa liberdade custa caro. Eles sabem, se for para uma colônia, eles vão ter que se reformar. Mas a reforma começa aqui, eles não querem de jeito nenhum. Eles querem chegar aqui, se tratar e ir embora. Não pode. Você vai ter que tomar uma decisão. Você não pode, a gente não pode fazer isso. A gente só interna quem tem interesse de sair daqui. Quem não tem interesse não dá para internar, não. Se a gente vai ocupar essa enfermaria com uma quantidade de espírito que só querem se limpar e voltar para o vício, aqui tem regra. Então, você quer ficar, tá certo. A gente vai tratar de você, instruir você, e daqui você vai para uma colônia. Alguns aceitam. Mas eu sei que a rua está lotada deles, eles não aceitam. Obrigada. Doutora, eu tenho agora as perguntas, é tudo referente assim, né? Assim,
acontecimentos comigo, né? A outra dúvida, assim, aconteceu até um fato interessante, né? Um casal que vai ter o segundo filho, né? Nessa época eu não sabia qual era o sexo do bebê. E eu, assim, falei, nossa, mas eu tenho certeza que vai ser menina. Aí, passados uns dias, descobriu que realmente era uma menina, né? Como assim a gente sente tanto essa energia, sabendo qual era o sexo, ser menino ou menina, e de repente assim, a gente fala, não, vai ser realmente uma menina. E realmente é uma menina, né? Tem alguma explicação para isso? Conta que vai receber, né, Cíntia? Não entendi, doutor. Cada mãe sabe a conta que vai receber, né? Entendi. E isso é avisar as mães e os pais, né? Olha, você vai ter um filho do sexo masculino, o nome dele aqui é fulano de tal, lá você escolhe o nome, mas saiba de uma coisa, viu? Você, em vidas passadas, complicou a vida dele. Então agora é reeducá-lo, né? E aí que está o tema terrestre, né? A reeducação dos filhos. É verdade, doutor. Ai, obrigada. Eu, que se você tiver, se surge alguma dúvida. Eu vou perguntar, que eu lembrei de uma pergunta. Doutora Cristina, no caso de aborto, que eu estava lendo um livro, que eu estou lendo, né? Já li, estou lendo de novo. Aí fala que crianças que já foi abortada várias vezes, aí essas crianças abortadas, assim, uma parte é adulto, outra parte é criança. É por causa do ódio que eles sentem ou porque eles não querem reencarnar? Fica nesse meio termo. Olha, o que a gente entende nos abortados é as dores horríveis que eles sentem. Mas se ele não acoplou no corpo ainda, então significa que não houve essa redução periférica. Então, no princípio do aborto lá, com 9 meses de gestação, ou qualquer idade, ele vai sentir o drama, viu? E esse drama que está ali, ele não está em forma de criança, não, está em forma de adulto, viu? Então, essa forma de criança que a gente observa aí, é quando ele sai do ventre da mãe, e desse ventre da mãe ali, a reencarnação é temporária. Mas o aborto não é uma reencarnação temporária, é um crime. Então, significa que o ódio que ele gera naquela mãe, que eu já vi aqui em alguns aparelhos, jovens de 20 anos com a mancha no útero, né? E eu olhei aquela mancha, eu disse, olha, que essa mancha no útero aqui é o quê? Nada não, doutora. Eu disse, olha, tu abortou, não foi alguma vez? Ela disse, foi. Eu disse, olha, tá vendo? A mancha fica lá no perispírito. Por quê? É uma agressão interna de um sentimento de mãe para um ser que está ali, que é inocente. Então, esse ser inocente que está ali agora, que respeitava essa mãe, agora tem ódio dela. Então, aquelas queimaduras que eu vejo ali, uterina, é na parte perispiritual, viu? Nossa. Obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. Interessante, né? Não estou te ouvindo, Cíntia. Desculpa, essas manchas no útero ficam até mesmo se for aborto espontâneo? Não, no aborto espontâneo não há uma explosão de ódio, entendeu? Não existe isso. O espírito sabe que não teve possibilidade biológica de nascer, né? Mas aquele abortado sabe que estava tudo certinho. E que houve um ato humano que tirou sua vida. Então, essa explosão emocional de ódio vai afetar o útero e os arquivos de memória da mulher vai registrar o crime. Nossa. Pode? A respeito do vídeo que a
que a Netia enviou pra gente, né? Eu fiquei curiosa, assim, porque eu sei, assim, que tem muita coisa que é, como diz, fake news, assim, né? Mas eu fiquei curiosa, porque, assim, o bebê que estava no vídeo, assim, ele já nascia com dentes. E sorrindo não, sorrindo acho que é normal, mas ele gargalhava. Uhum. E pode até ser que seja fake news mesmo, mas é uma curiosidade que eu tenho de perguntar. É possível isso, doutora? Olha, se for um espírito superior, pode haver a possibilidade de predominar sobre a matéria, né? Mas eu acredito que tem vantagem, viu? Porque uma criança, ela acaba de nascer, e o que é que acontece? A gente vai observar aí que é um estágio, quando ele fala estágio de perturbação, não é que aquele espírito esteja perturbado, não. É outra coisa também que os espíritas confundem muito. Quando ele fala que o espírito está no estado de perturbação, significa que as ideias dele, o sistema cerebral não consegue registrar. Por não conseguir registrar, você tem ali agora um ser humano que será um adulto que está no corpo de criança. Olha aí. Mas só que o sistema neurológico dele não está desenvolvido. É o que gera o estado que a gente considera de perturbação, de ideias. Não é de perturbação de evolução, é diferente. Entendeu? Então, nesse caso, o que é que a gente encontra aí muitas vezes, né? Essas crianças, ele tem que ter o registro de memória de respiração, que é ativado. Quando esse registro é ativado, ela começa a respirar. Quando isso não acontece, a gente sabe que ele está se anulando, vai faltar oxigenação, ele vai morrer. Mas a equipe ali, ela está atenta a tudo isso. Então, respirando o ar terrestre, então o que é que acontece? Todo esse processo agora, pessoal, é de perturbação mesmo. Você imagina um coraçãozinho ali a 150, 140. Uma irrigação sanguínea a 1000. Então, é claro que esse estado de perturbação aí é um estado de adaptação, mas não é um estado que eu posso dizer assim, que o espírito é perturbado. Não. É porque ele não consegue assimilar as ideias agora, né? Sim. Agora eu tô prestando atenção, nesse momento não tem pergunta. Tô raciocinando. É o quê? Doutora, quando a gente pega um bebê e a gente sente uma energia, que a gente não consegue distinguir a energia, mas é uma energia que faz com que a gente passe mal, né? E tem algum motivo para isso? Porque eu peguei uma vez um bebê e eu senti uma energia tão estranha e eu comecei a passar mal. O que é que acontece? Veja, a condução do espírito, a expansão energética dele, que está ali, já está identificando a evolução dele. Às vezes eu vejo isso nas crianças aqui, mas a gente não pode falar, né? Tem que ficar calado. Mas eu vejo aqui nas crianças que a índole do espírito não é boa. E eu brincando com as mães, digo, olha, te prepara, viu? Bota limite aqui. Isso aqui eu conheço. Então, você, como sensitivo, ou outros, quando pega uma criança, ela pode ter um fluido agradável, tem evolução. Ela pode ter um fluido bastante pesado, é a expansão energética dele jogando para tudo que é lado. Mas essa expansão energética é a condição perispiritual dele, não é que ele esteja ali pensando negativo, não, viu? Porque como é que ele vai pensar negativo? Então, é a expansãozinha lá que já tem identificação negativa. Nossa. Doutora, concordo com a senhora. Bate certinho mesmo. Vamos lá, meninas? Uhum. Doutora, toda gestação realmente foi programada no mundo espiritual, antes a gente vir? Porque às vezes eu vejo casos de pais que acabam abandonando a família, né? A mulher engravida, ou a menina engravida do namorado, e aí ela acaba ficando sozinha para criar os filhos, e depois, a partir daí, desenrola muita coisa, né? O aborto, o abandono das crianças, né? Então, toda vez que vai nascer alguém, é realmente assim essa programação? Tipo, dos pais concordarem em passar por aquilo?
Vamos para as funções biológicas, né? Então, nas funções biológicas, o que é que a gente encontra aí? O período de fertilidade. Então, o período de fertilidade masculina, ele é um período que a gente pode considerar que é infinito, né? Mas o período de fecundidade, de fertilidade feminina, então tem os seus períodos que vai acontecer. Mas aí é o fator biológico. Mas o fator biológico não pode ser evitado com preservativo, não pode ser evitado com anticoncepcional. Então, Cíntia, isso é controle humano, não é controle da justiça divina. Mas, por sua vez, se houve ali um processo de relação, nesse período fértil que aconteceu ali, por essas desajustadas aí que estava no carnaval, pulando, brincando, não tem responsabilidade com a vida, então ali o fator biológico está indicando que houve uma fecundação, agora vai ser escolhido um espírito. Mas de onde veio o erro? Veio daqui, não veio de lá, não. Então, o que é que acontece? A justiça divina vai obedecer à lei da natureza. Se existe ali um embrião, então vai ter que existir um espírito. E aquela pessoa vai assumir a responsabilidade, quem abandonou, aquela que não teve amor, que só foi pela compulsão. Aí nós temos que saber separar essas coisas, que o movimento espírita não soube separar isso. Aí disse, olha, é assim, pé e bufo, já tinha um lá pronto, desce que tu vai agora. Pelo amor de Deus, que loucura é essa? Então, essas coisas não se encaixou, isso perdeu força com o tempo. E as pessoas hoje até criticam essa situação e jogam a culpa em Deus. Então, como é que você vai jogar a culpa em Deus? Que o fator o período de fértil daquela mulher, a irresponsabilidade dela, daquele homem que está ali, mas só que foi fecundado. Se foi fecundado agora, o erro começou aqui. Agora, a justiça divina vai mandar a compensação, que é o espírito, né? Doutora, nessa questão, né, essa questão, ela já falou muito sobre isso, sobre o estupro, né? Mas se caso, né, esse ato não foi programado, né, pela justiça divina, então, se, nesse caso, assim, por que o espírito vem, né, para reencarnar nesse corpinho, já que é um ato tão bruto, né? Isso, é o estupro. Isso, sobre o estupro, que assim, algumas outras... Olha, é outra corrente espírita que eu não concordo. Então, nós não estamos vivendo em 1960, estamos em 2025. E o que é que acontece? Eu sempre falo na pílula do dia seguinte. Aquela mulher foi agredida, aquela mulher foi machucada, violentada. Aí chegam os espíritas e dizem assim, não é para dar a pílula do dia seguinte que é abortista. Pelo amor de Deus, tu quer levar o menino para criar, tu leva. Mas a pílula do dia seguinte vai evitar a fecundação, que pode acontecer em 24 horas ou 72 horas, viu? Isso quer dizer que essa fecundação não vai acontecer no ato sexual do estupro, não. Então, essa mulher pode evitar? Pode, entendeu? Então, o que vai acontecer é que a pílula vai interromper a ida do espermatozoide para o óvulo. Está resolvido. Aí chegam os espíritas masoquistas, 100% de você tem que ter, porque em vidas passadas você estuprou uma pessoa. Olha, pessoal, isso é muito complicado para a ciência e para essas pessoas tomarem a frente disso e falar um monte de loucura, viu? Mas aí, nesse caso, doutora, a justiça divina não pode, tipo assim, já que tá, não sei se nesse ponto está designado um espírito, né? Mas caso não esteja designado, a justiça divina não pode, tipo assim, o espírito não vai reencarnar e, de repente, só nasce e desencarna ali. Mas existe um fator biológico que é justamente esse que vocês aí não dominam. Mas que a ciência arrumou a solução, que é a pílula do dia seguinte. Entendi, doutor, entendi melhor. Meninas, vocês têm mais alguma dúvida? Falta 2 minutinhos. Posso falar? Pode, fica à vontade. E, doutora, e no caso, por exemplo, das pessoas que usam a pílula do dia seguinte de forma indiscriminada só para poder
ter relação. Aí, veja só. No caso, se houver uma fecundação e essa criança desencarnar, é aborto. Porque isso não é... Pelo dia seguinte, é uma questão emergencial para uma mulher que foi agredida sexualmente. Mas não é para utilizar-se do abuso. Então, cada aplicação tem sua visão no mundo espiritual. Então, se essa mulher faz isso e, no entanto, há um estado de fecundação e esse óvulo é expelido, então é aborto. Nossa. Eu já vi casos aqui, né, complicado de mães casadas, engravidou e queria abortar a criança. Essas coisas aí eu não gosto, não. Eu digo logo que tá errado e pronto. Entendeu? Porque você é casada, você tem uma casa, você tem um marido, e não tem necessidade de você fazer isso, não. Isso é verdade. Meninos, vocês têm mais alguma dúvida? Eu vou fazer a minha última. Doutora, assim, durante o meu sono aconteceu um fato assim, né? Eu estava no ambiente claro e tinha um espírito do meu lado, né? E eu vi algumas pessoas andando para lá e para cá e algumas cadeiras e tinha uma mulher sentada. O marido estava do lado, mas eu não conseguia ver o rosto das pessoas, né? E essa pessoa que estava sentada, essa mulher estava sentada, ela estava segurando uma criança, né? Mas eu não vi, estava todo mundo de costas, né? E até assim, quando eu acordei, eu achei que, na época, né, eu engravidaria, né? Mas aí passou umas 2 semanas, nós descobrimos, né, que, na verdade, foi uma outra pessoa que engravidou. Nesse caso, eu estive no plano espiritual presenciando esse fato, alguma coisa assim, ou não existe, eu apenas viajei assim na maionese? Desculpa. Olha, tem muitas mães que, durante o período de sono, ela visita seus futuros filhos aqui, entendeu? Então, essa relação energética é um estágio que a gente chama de adaptação materna, né? Entre um e outro. E ela já sabe que aquele filho vai vir, entendeu? E sabe do compromisso que tem e já conhece a qualidade do espírito. Então, quer dizer, eu apenas, durante o sono, eu presenciei o fato dessa pessoa que ia ser mãe, é isso? Justamente. Mas vocês são tão assim, desorientados, que às vezes vê vocês e pensa que aquela pessoa é vocês mesmo. Não, mas eu achei que era eu, doutora. Mas como estava todo mundo de costas, né? Falei, acho que Achou, tinha certeza. Obrigada, doutora. Minhas dúvidas acabaram. Meninas, vocês também têm mais alguma? Já, não, você passou do horário, doutora, desculpa. Senhor Jesus, Mestre amado, que teus bálsamos de luz caia neste ambiente, que o teu amor seja derramado sobre os nossos corações, nos dando força, coragem e resignação para vencer as batalhas reencarnatórias, Senhor. E em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.